Bom, senhores, os primeiros processadores Ryzen série 9000 foram lançados na semana passada e foi um lançamento meio morno. Nós tivemos aí, por um lado, ganhos de performance que vão de menos performance do que a geração anterior, mas basicamente empatados, até ganhos que pode chegar a 15%, quase 20%, mas em cenários bem específicos. Mas do outro lado, pelo menos nós tínhamos uma diferença de consumo e aquecimento. Então foi uma geração que reduziu o TDP, então não tinha muita performance, mas a nova arquitetura entregava um pouquinho mais de eficiência. Porém, a AMD guardou para a segunda semana os seus processadores mais potentes. É hora de a gente dar uma olhada nos Ryzen 9, o 9900X e o 9950X. E diferente dos modelos lançados na semana anterior, esses caras aqui não têm o pé fora do acelerador não. Eles mantêm os TDPs altos, que a gente já via na geração anterior, então muita margem de aquecimento, muita margem para trabalhar, dissipando calor. Tem a grande quantidade de energia que o socket AM5 oferece nessa plataforma, então são produtos que vão entregar muita performance, né? Os últimos dias foram bem complicados, nós tivemos bastante coisa acontecendo. Os lançamentos Ryzen foram divididos em duas partes, foram muitos testes para serem rodados. A coisa estava meio bagunçada também no mundo dos processadores recentemente, o próprio microcódigo da Intel caiu agora há pouco. Durante os nossos testes, chegou o novo microcódigo para processadores Intel Core e obviamente não deu tempo de retestar eles para atualizar nessa análise, então já fica o aviso, a gente está testando ainda com o microcódigo anterior, os processadores Intel Core nessa análise. E também, claro, teve o adiamento do lançamento desses processadores. Em uma semana, nos Ryzen 7 e Ryzen 5, esses caras aqui tiveram adiamento em 2 semanas por conta, segundo a AMD, eles queriam, não tinha atingido os níveis de performance que eles desejavam. O controle de qualidade deles não estava batendo o que eles buscavam com esses produtos aqui. E esse adiamento, bom, tem minhas teorias de por que ele aconteceu, mas vamos deixar isso mais pra frente. Porque na verdade o que a gente tem é um lançamento muito ruim. É um lançamento muito complicado. Nos últimos dias, tanto a gente como outros produtores de conteúdo, outros galeras que rodam benchmarks, conversei com várias galeras que estavam testando esses Ryzen para tentar entender o que estava acontecendo e realmente a gente viu muita coisa estranha. A performance não batia o que a gente estava esperando. Nós basicamente tivemos que passar por todo o processo do luto ao longo dessa análise. O estágio número 1 é a negação. A gente não estava acreditando nos números que estavam na nossa frente. Mas vamos lá, uma rápida recapitulação. O que são esses dois modelos aqui? Os dois modelos Ryzen 9 são processadores de 12 e de 16 núcleos. Eles mantêm a configuração que a AMD já traz desde os Ryzen 3000, quando eles introduziram ali os primeiros 3900, 3950 XT. Então, nesse lado, a AMD não está correndo atrás da Intel para aumentar a quantidade de núcleos e threads. Enquanto que os Intel Core, por conta da arquitetura híbrida, tem os núcleos de performance, núcleos de eficiência e tem entregado mais núcleos e mais threads. A AMD, por enquanto, está apostando em manter tudo como está ao longo dessas gerações, por mais que em alguns segmentos ela já comece a ficar na desvantagem. Aqui nós temos um processador de 12 e 16 núcleos, eles costumam brigar bem com os rivais Intel Core de mesmo preço, apesar de que em alguns momentos eles podem ter menos núcleos e menos threads em alguns segmentos. Aqui nos high-end, em geral, 950X, por exemplo, não tem ficado muito longe da briga com os Core i9. O problema é que aqui não aconteceu aquela mudança que aconteceu no Ryzen 5 e Ryzen 7. Lá os TDPs foram reduzidos. Aqui não. Esses modelos estão preservando os TDPs altos que a gente via nos Ryzen da série 7000. Então a gente não esperava uma operação mais fria, por exemplo, ou um consumo mais baixo como a gente viu nos processadores Ryzen 5 e Ryzen 7. Inclusive, a gente fez uma live com esses processadores na semana passada e confirmamos a teoria que a gente falou na análise de que daria para usar eles num air cooler intermediário sem problemas. A gente não apenas usou o Ryzen 7 9700X num air cooler, como a gente inclusive conseguiu overclockar e ainda ter margens de temperaturas aceitáveis. Não é o que a gente está esperando aqui. Aqui a gente estava esperando dois modelos que mal seguram em pé, dois modelos que ainda iam necessitar de liquid cooling para você ter um bom arrefecimento. Então vamos lá, vamos para a performance. Vamos entender por que a gente entrou na fase 1, a fase da negação. Então, começando os nossos testes pelo consumo de energia, então, vê que ainda está levemente abaixo do que na geração anterior. Então, por exemplo, o 7950X, a nossa bancada consumiu 569 watts. O seu sucessor, o 9950X, perdeu aí uns 30 watts, uma redução um pouco de energia, não chega a 10% de redução de consumo. E o 9900X, ele também consumiu ali, também aqui não dá nem 10%, também na faixa de uns 30 watts a menos de energia. Então, está consumindo um golinho menos de energia, mas nada muito relevante. Lembra que o 9600X e o 9700X, eles têm uma redução mais perceptível de consumo. Agora, indo para o aquecimento, agora não rolou aquele milagre que tinha acontecido nos modelos Ryzen 5 e Ryzen 7. Então, vê que o Ryzen 7 9700X, ele aqueceu somente 60 graus de temperatura de pico em alta carga no nosso liquid cooling, abaixo até mesmo dos modelos X3D, que tem frequências mais baixas. O Ryzen 9 9900X, por exemplo, pegou uns 80 graus, não foi ruim, ainda foram uns 10 graus
abaixo do que o Ryzen 9 7900X, o seu antecessor, consumiu, e o 9950X essencialmente ficou ali na mesma balada quase do 7950X, só 3 graus mais frio, mas veja que ele pegou um pico de 93 graus, ou seja, ele se aproximou do thermal throttling no nosso teste. Falando em thermal throttling é onde está a galera aqui dos Core 9 e Core 7 da 14ª geração, que essa galera realmente, quando o assunto é aquecimento, eles estão realmente num patamar bastante alto. Mas ok, então, apesar de ser perceptível um pouquinho, é muito pequena agora a diferença de eficiência, de consumo e de temperatura. Dentro do esperado, já que o TDP desses processadores é parecido. Passando pelo Blender, o nosso primeiro teste aqui de renderização, vê que o 9950X ele abriu aqueles entediantes nem 2% de dígito percentuais na frente do seu antecessor. O 9900X também repete isso, mal crava 10% de ganho de performance sobre o antecessor dele. Então, uma nova arquitetura, mas não trazendo grandes diferenças de performance. No single thread, nós identificamos aquele mesmo ganho que a gente havia visto no Ryzen 5 e Ryzen 7, então, por exemplo, o 7000, o Ryzen 9 9950X, ele entregou ganho de single thread de 18%, é um bom ganho de single thread, enquanto que o Ryzen 9 9900X, ele teve um avanço de 11% em single thread, não foi tão grande versus o antecessor dele, e agora os Ryzen série 9000 estão colados no single thread dos processadores da 14ª geração mais rápidos da Intel, performando parecido. E no multithread também tem aquele mesmo cenário que a gente viu na análise anterior, 6 a 10% de ganho de performance versus os seus antecessores, então é um ganho de multithread que não é muito grande. Mas o que nos pega é quando a gente vai para a seção de games. Então, por exemplo, quando vamos aqui o Assassin's Creed Valhalla rodando em resolução HD, né, para forçar o máximo de quadros gerados pela placa de vídeo, o 9900X, por exemplo, ele é 3% mais lento que o seu antecessor. Nós acabamos de falar que ele tem mais poder de single thread e que ele tem mais, não muito, mas tem mais multithread. Porém, no jogo ele está entregando menos performance. E algo parecido acontece com o 9950X, que teve um ganho, mas foi um ganho de 2% nesse teste. 2%. Baldur's Gate foi um dos poucos games que a gente conseguiu perceber uma vantagem da nova série. Então, por exemplo, o 9900X, ele conseguiu ser 7% mais rápido que o 7900X, que também cá entre nós não é muita coisa. O 9950X foi uns 15% mais rápido que o seu antecessor. Aqui era um número que se pelo menos se repetisse com mais frequência, uns 15% de ganho, talvez a análise não fosse tão negativa, mas ele é meio que uma exceção. Então, por exemplo, nós acabamos de falar do single thread desses processadores, mas quando vamos conferir o CS, está aqui os dois como os últimos do gráfico. O 9950X e o 9900X são os mais lentos, inclusive o 9900X performou muito mal nesse nosso teste. Ele ficou 17% abaixo do seu antecessor, o 7900X, ele conseguiu ficar abaixo do Ryzen 9 7900, que é a versão com TDP e clocks mais baixos, né, da geração anterior. E a mesma coisa, o 9950X também performou não tão mal dessa vez, ele performou só 3% mais lento que o seu antecessor, mas é mais lento. Então, Cyberpunk, isso ficou perceptível de novo, com o 9900X e o 9950X sendo os últimos do nosso comparativo, em última posição. Então, o 9900X foi 11% mais lento que seu antecessor, enquanto que o 9950X foi 2% mais lento que o seu antecessor. Aqui eles estão numa margem de erro, então podemos considerar que são empatados. Bom, então o que acontece é o seguinte, em single thread a gente tem ganhos de performance quando nós usamos ferramentas sintéticas para testar. Então, quando a gente força um Cinebench usando somente um thread, a gente vê um ganho de performance por thread. Quando a gente liga o multithread, a diferença cai um pouco, então fica para uma vantagem de apenas 5%. De novo, isso faz com que você tendo um Ryzen 9 900X e um 7900X, você não saiba a diferença entre eles, esse 5% de diferença é muito baixo. E em games eles performam um pouco pior. E agora não tem um TDP mais baixo. Agora a gente não tem mais aquela desculpa de que esse é um produto que foi dimensionado mais para baixo. A arquitetura Zen 5 ela está performando igual ou pior à arquitetura anterior em alguns cenários, e quando opera melhor é pouco melhor, é coisa de 10%. Então, por isso que a gente entrou na fase 1, que é a fase da negação. Isso não pode ser verdade. A gente retestou várias vezes. A gente mexeu bastante nas configurações das nossas bancadas, a gente comparou bastante nossos resultados com outros reviewers rodando os testes deles, e a fase da negação foi longa, foi cansativa. Mas eventualmente a gente precisou aceitar que esse era o nível de performance, o que me leva à segunda fase, que é a raiva. Que é a gente ter rodado todos esses testes múltiplas vezes, definitivamente não foi muito bom para a nossa saúde mental. Entrando na próxima fase, a fase da barganha. Dormamos. Eu vim barganhar. Você veio morrer. Aqui é algo que vai acontecer muito, acredito, nessa análise e nos comentários, que é, mas e se colocar um PBO mais alto? Ou futuros upgrades de BIOS vão ter atualizações que vão refinar essa arquitetura e vão buscar mais performance. Esse é um clássico de lançamentos da AMD quando a gente tem performances que são
abaixo do esperado. Essa fase da barganha, essa não aconteceu com a gente aqui. Eu acho que ela vai acontecer nos comentários. Vai começar a rolar muito esse papo de que talvez se você colocar um liquid cooling, baixar, fazer um undervolt, colocar mais 100 ali para tirar 10 aqui, você vai ter o desempenho que não tá aqui. Nos nossos testes ele não tá aparecendo. Não aconteceu em nenhum momento. Próxima fase, depressão. Essa parece ser um pouquinho a vibe que eu tenho ao longo da gravação desse vídeo. Não sei se vocês percebem, mas sim, foi um produto difícil de analisar, porque quando a gente olha a apresentação da AMD, ele tem melhorias na arquitetura em praticamente todos os aspectos. Então eles reposicionaram os sensores para melhorar a detecção de temperaturas, para fazer ajustes mais corretos de frequência. Nós temos um aumento de toda a interface, o front-end, né? Aquela parte que vai entrar os dados, vai começar os processamentos. Então estruturas como, por exemplo, a largura da memória nos níveis cache 1, cache 2, ela foi aumentada a largura de banda, foi aumentada a capacidade de predizer o dado correto que vai ser usado. Então eles têm mais largura de banda, mas ao mesmo tempo usam ela menos porque acertam mais qual é o dado que é necessário. Então, ao longo de toda a apresentação da arquitetura Zen 5, a AMD mostrou vários avanços. E ela, em vários aspectos ela é para ser superior à arquitetura Zen 4. E então, para os engenheiros, ela é uma nova arquitetura. Mas para o consumidor, isso aqui não é um novo produto. Isso aqui está performando muito igual ao produto anterior. A gente não vê diferenças aqui. Isso aqui é muito próximo dos níveis de evolução que a gente vê nos processadores XT, quando a AMD fazia aqueles lançamentos, como o 3000. Essa caixa não é muito boa de ficar em pé. 3900X e essa aqui pode ter sido a entrega que deixou a caixa meio torta, coitada. Mas tá. Mas, por exemplo, o Ryzen 9 3900 XT era um incremento de 5, 10% de performance versus a versão não XT. Mas não era uma nova arquitetura, não ganhava um nome de uma nova geração. A gente olha um produto que em alguns momentos até entrega esses 15%. A gente tem testes, por exemplo, na nossa análise anterior teve aqueles resultados de 20% de ganhos em alguns games bem específicos. Esses ganhos existem, mas a maior parte do tempo é um ganho de performance que a gente já viu a AMD vender produtos só com esse final XT para diferenciar depois. Não é uma nova geração de produto, isso aqui não parece Zen 5, isso parece Zen 4 de novo. E o mais curioso é que ele não é Zen 4, porque a arquitetura é nova. Os chips têm uma nova estrutura, tem uma série de melhorias, só que só no projeto eles são um produto novo. Na prática, para o consumidor, isso aqui é o Zen 4 de novo. Não tem esses produtos, eu não consigo mostrar nenhum motivo para você investir neles, comparado a comprar a série 7000. Então, um bom exemplo disso. Quando nós vamos dar um confere lá nos preços que a AMD inclusive anunciou um dia antes da queda do embargo ontem dos processadores 9700X e 9600X, ela anunciou o preço para o 9950X de $650. Isso é triste, porque, como eu disse, várias vezes ele performa, nesse gráfico ele está performando 3% pior que Starfield. Beleza, 3% pior é pior? Na prática não. Na prática é o mesmo produto. 3% é algo que você não vê a diferença. E se eu rodar os benchmarks nesses dois processadores o suficiente, pode ser que eu encontre os dois empatados ou quem sabe até o 9950X à frente. Mas o ponto é, 9950X custa $649 e entrega menos 3% de ganho percentual, menos 3% de ganho de desempenho, custando $650, enquanto que eu posso ir na Newegg, preço de exatamente agora, 2 da tarde de 13 de agosto. Posso vir aqui, 7.950X, e eu posso pagar $150 a menos e ganhar 3% de performance. Ou eu posso ter esses $150 economizados, mas eu vou perder desempenho no Cinebench. Todos os 6% de desempenho que eu perdi no Cinebench. AMD, o que diabos está acontecendo aqui? Como isso aqui é um lançamento? Esse é um dos lançamentos mais estranhos que eu já vi. Então, pegando em retrospectiva, tentando lembrar todos os lançamentos de processadores que eu acompanhei. Eu entrei no Adrena pouco antes do lançamento da linha Bulldozer, que com certeza também é um marco de lançamentos decepcionantes. Na época tinha muito entusiasmo sobre a quantidade de núcleos que a AMD estava trazendo para os processadores, mas o single thread era muito fraco daqueles processadores. Meio que o contrário do que está acontecendo hoje. Aqueles processadores performavam mal porque a maior parte das aplicações não usavam a grande quantidade de núcleos e a baixa performance por thread fez os Bulldozer ser um lançamento bastante ruim para a AMD. Ela só foi se recuperar depois, muitos anos depois, com o lançamento da linha Ryzen. É próximo o nível de decepção, mas eles ainda conseguiram entregar mais performance que alguns modelos antecessores, especialmente, óbvio, em cenários multithread. Outro lançamento pavoroso que eu acompanhei foi os tempos sinistros dos 14 nanômetros mais da Intel, que por vários anos trazia novas arquiteturas que tinham esses ganhos que a gente viu aqui de 5, 10%. E processadores ficavam cada vez com frequências mais altas e com aquecimento mais alto. Então, realmente, foi uma fase bastante ruim da Intel. Mas ainda assim, naqueles lançamentos eu não tinha um processador que performava pior que o seu antecessor. As margens de ganho eram muito baixas, o aquecimento estava ficando cada vez mais problemático e ia se tornar uma bomba
nessas últimas gerações, 13ª e 14ª, mas eu não tinha um produto que às vezes era pior que o seu antecessor. Então ainda é pior do que a fase 14 nanômetros da Intel. E por fim, o último lançamento ruim que eu consigo pensar de processadores, então não estou colocando ainda na conta o caos do microcódigo recente da Intel, a gente vai retestar para falar mais sobre isso, mas acho que o único lançamento que concorre com um desastre que é esse aqui foi o lançamento do Core i9 11900K, que, de novo, ele não era um processador ruim. Entenda uma coisa, esse não é um processador ruim. Se você comprar esse processador, ele tem um alto nível de performance, ele tem um bom nível de eficiência. O problema é que ele é um produto novo, pior do que o que a gente já tem, o que não faz nenhum sentido. Então, por exemplo, o 11900K também sofre desse problema. É um excelente processador, quem teve ele, comprou ele na época, era excelente para games, tinha um bom multithread, mas a Intel baixou o número de núcleos dele versus seu antecessor. Então o Core i9 10900K, em vários momentos, performava um pouquinho melhor que ele, por causa que tinha mais núcleos e mais threads. Então era um novo lançamento que piorava um produto. E é o que está acontecendo aqui. Nós temos um produto que ele não é melhor ou pior, ele é o melhor e pior de Schrödinger, porque em alguns testes ele vai performar um pouco melhor, em alguns testes ele vai performar um pouco pior, custando mais caro e sendo o lançamento. Então, o que a AMD está fazendo com esse produto que eu não consigo entender? Acho que a última parte, hora de chegar ao estágio final do luto, que é a aceitação. Zen 5 é um produto bastante ruim. Ele é um produto que 2 anos depois da arquitetura Zen 4, ele chega no mercado não entregando ganhos de performance convincentes, então ganhos pontuais. É uma arquitetura que às vezes consegue ser pouca coisa melhor que a sua antecessora, e em alguns momentos a gente vê ela performar pior. Isso não faz nenhum sentido. Você tem uma progressão de produto uma nova tecnologia que vai entregar performances inconsistentes e eventualmente pior que as suas antecessoras. Existe a chance da galera da fase da barganha tá certa e alguns updates de BIOS melhorar esse produto, talvez ele ficar mais consistente em relação aos antecessores? Pode, mas vai ser um produto que vai ser igual ou pouca coisa melhor que o seu antecessor. BIOS não vai fazer um milagre muito maior do que isso, não vai dar um aumento de performance muito superior. Então, no fim do dia, a gente está preso numa margem de ganho de desempenho que é muito baixa. Gerações anteriores Ryzen nos entregaram 20% de ganho de performance e 20% em conjunto muito maior de testes do que alguns testes você ter esse ganho de desempenho. Tem um produto que, se você comprar ele ao invés do 7.950X, a única coisa que você está fazendo é gastando $150 a mais. No Brasil, nós já vimos que a série 9000 chegou mais cara que a série 7000, que é o que a gente espera de um lançamento. Então, provavelmente, quando a gente descobrir os preços no Brasil, isso aqui vai se repetir. O que nos traz para a última teoria, a última parte do vídeo, aquela teoria que eu prometi no começo do vídeo. Por que a AMD atrasou esse produto uma semana a mais do que os Ryzen 5 e os Ryzen 7? Aqui é pura confabulação da minha parte, é pura especulação, mas eu acho que foi para dar uma chance para o Zen 5. Se esses 4 processadores tivessem sido lançados ontem, a nossa história ia ser principalmente em cima disso. O quanto isso aqui foi ruim, o quanto isso é um lançamento estranho de ser testado, o quanto ele performa pouco a mais. Então, lançando o Ryzen 5 e o Ryzen 7, que são lançamentos que, de novo, não tem um ganho de desempenho tão grande, mas a gente vê evoluções em eficiência, em aquecimento. Ainda teve alguma chance de ter uma análise, não do nível positiva, porque em geral não foi positiva, foi morna a recepção nos mais otimistas e até negativa para alguns reviewers, dependendo do quanto eles não ligam para aquecimento e aumento de eficiência, realmente não tinha nada de novo aqui. Agora, esses dois caras aqui fazem esse lançamento ser uma coisa muito difícil de acreditar, ainda mais no momento que a AMD tinha nas mãos. A Intel vem nessa fase de perda de confiança dos consumidores por conta de todos esses rolos em torno de oxidação da 13ª geração, problemas de estabilidade na 13ª e 14ª, e o maior problema do que esses dois juntos, que é o problema de como a Intel gerenciou esse problema com seus consumidores. Então a perda de confiança está muito mais aqui na parte de como ela gerenciou essa crise do que a crise em si. Então a Intel estava caída, a AMD era só não errar, e é isso que a gente tem. Uma geração que performa tão pouco a mais do que a anterior que eu não consigo entender porque ela não se chama no máximo Zen 4 Plus, mas no máximo Zen 4 Plus. É difícil entender, por mais que na ponta da arquitetura, ok, eles mudaram muitas das estruturas, na ponta que realmente importa, que é quando eu pego esse produto e o que ele é capaz de fazer, eu não vejo nada que eu já não tinha 2 anos atrás com o Zen 4. Galera, para mais dos nossos testes, e sem exagero, a gente ainda tá rodando os testes enquanto eu tô falando aqui, a gente ainda tá tentando, alguns de nós estão presos na fase da negação ainda, mas a gente realmente está retestando, tentando outras formas de ajuste, tentando entender se existe algum erro na nossa ponta, mas acredito que não, tanto que eu desisti e estou gravando o vídeo, porque acho que a gente já fez tudo que podia, isso é o que o Zen tem para oferecer. Mas, de qualquer forma, dá uma olhada aqui na nossa análise em texto, se tiver alguma modificação até as 24 horas em que essa análise vai ser lançada, pode ser que algum resultado tenha mudado um pouco lá na parte do texto. No vídeo não vai, provavelmente, mais dar tempo para mexer. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!